Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini, esse aqui é o meu canal. Toda semana tem um pouquinho de psicologia aqui para vocês. Essa semana, assim como fiz algumas semanas atrás, eu vou falar sobre uma música e colocar aqui nas minhas palavras o que essa música pode trazer de interessante, de importante emocionalmente e dentro da psicologia. Quem tem mais ou menos a minha idade, que viveu lá o começo da adolescência, final da adolescência nos anos 80, que gostava de sair, ia para bailinho ou escutava muito rádio, certamente conhece a música Enjoy the Silence do Depeche Mode. E essa é uma música com a letra muito interessante e quando a gente traduz, ela pode trazer lições interessantes para o nosso dia a dia. Em tradução livre, Enjoy the Silence vai significar aproveite o silêncio, desfrute o silêncio. E o que os artistas trazem dentro da letra é exatamente isso. Às vezes o silêncio é mais importante do que qualquer palavra, e aquele jargão que muita gente fala, mas nem todo mundo pratica, que uma atitude vale mais que 1000 palavras, é muito significativo, muito importante, e é a grande verdade. É claro que a forma de comunicação dos humanos é a verbalização, são as palavras, só que muitas vezes elas são mal colocadas, muitas vezes elas são faladas ao vento, por falar, muitas vezes elas são usadas apenas para tentar conquistar, confundir, convencer outras pessoas, só que as atitudes são completamente diferentes. Uma pessoa que gosta de ficar em silêncio, uma pessoa que gosta de ficar um pouco mais sozinha em determinados momentos, às vezes recebe as palavras como uma bomba, né? É o que ele fala lá na música. Palavras, assim como a violência, quebram o silêncio. Então, um lugar silencioso, quando recebe uma rajada de tiros, quando recebe uma bomba, quando vê um avião passando por cima, tem o seu silêncio quebrado. E essas palavras, quando encontram uma pessoa fragilizada, podem criar um grande conflito interno, podem ser dolorosas. As pessoas precisam entender que nem todo mundo está preparado para ouvir qualquer coisa, e às vezes é melhor ficar em silêncio do que falar para machucar os outros. O importante, né, quando ele fala dentro da música, tudo o que eu sempre quis, tudo o que eu sempre precisei está aqui nos meus braços. Palavras são desnecessárias, elas apenas machucam. Então é importante entender os sinais, né? Às vezes você fica procurando em palavras, você fica cobrando palavras, você fica procurando respostas, quando na verdade a resposta está bem ali na sua cara, bem ali na sua frente. E ela é indelével, porque ela está nas atitudes. Quando você enxerga as atitudes, quando você vê o que a pessoa está fazendo por você, para você, com você, as palavras são desnecessárias. Porque não adianta nada alguém falar para você, eu te amo, eu te adoro, eu gosto de você, eu quero estar com você, e demonstrar exatamente ao contrário. Em contrapartida, quando você consegue enxergar o sentimento daquela pessoa, ela pode ficar em silêncio. Não há por que você cobrar palavras quando você consegue enxergar atitudes. Outra parte muito legal da música é que ele fala que os votos, as promessas, são feitas apenas para serem quebradas. Então a gente pensa muito em casamentos, pensa em declarações, em pedidos, quando você fala alguma coisa e algum tempo depois tudo aquilo que você falou foi destruído, foi dizimado pelas atitudes. Então as promessas, elas podem ser importantes, mas muitas vezes elas são vazias, porque falar é muito fácil. E tem gente que não tem essa consciência do quanto as palavras podem machucar. Simplesmente falam por falar, falam para agradar, falam para conseguir alguma coisa e depois quebram aquelas palavras. Enquanto isso, os sentimentos são intensos, né? Então eles são mais fáceis de ser percebidos, momentos passados juntos, momentos passados com alegria,
tem muito mais intensidade. As palavras são simplesmente triviais. Os prazeres restam, continuam, ficam com lembranças, né? Então os bons momentos vão continuar na sua cabeça, assim como a dor. Já as palavras são insignificantes e o mais importante, elas são esquecíveis. É muito fácil esquecer o que você falou, por vezes é difícil esquecer o que você ouviu, mas o tempo pode apagar as palavras. Ele não vai apagar os sentimentos e ele não vai apagar os momentos. Tá bom, pessoal? Então, vamos falar menos, vamos desfrutar mais o silêncio e quando a gente for falar, utilizar as palavras para fazer a coisa certa. Não para machucar o outro, não para tentar se sobressair ao outro, não para tentar se comparar a ninguém. Desfrutem o silêncio. Obrigado por estarem aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.